Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube, 23 graus aqui na nave mãe. E você, como está? Espero que esteja muito bem. Nosso convidado de hoje é o Paulo Iannuzzi, vai falar sobre o Festival de Vezac. Alô, tudo bem por aí? Opa, ele foi catapultado na hora que eu fui trazê-lo aqui para a nave. O que aconteceu? Será que perdemos a conexão com o nosso convidado? É, nunca aconteceu isso antes. Quando eu fui clicar aqui para trazê-lo para a sala, ele saiu. Saiu pela porta dos fundos. Alô, você foi catapultado, foi abduzido aqui ao vivo, logo de início. É um Pois sinal, é, hein? deu uma queda aqui, mas não foi pela porta dos fundos, não. Sempre pela porta da frente. Pela porta da frente, muito bem. Isso aí. E tá onde agora, Paulo? Querido, nave ancorada no Rio de Janeiro. Tá fresquinho aí hoje? Tá um clima agradável. Para o Rio de Janeiro, o outono é a melhor época. E nós vamos cantar hoje, hein? Estamos igual duplo aqui, combinandinho, figurino. Opa, vamos lá, a dupla. Vamos falar então do Festival de Vezac, afinal de contas, Paulo Iannuzzi, o que vem a ser essa palavra para quem não conhece, quem está chegando agora, para entender um pouco sobre esse tema de hoje, por favor. Muito boa noite a todos, boa noite, Flávio, muito obrigado mais uma vez pelo convite e agradeço também a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando, apoiando, como sempre, este trabalho. Muito obrigado. Hoje o tema, aqui de minha parte, aproveitando o período que estamos atravessando, é sobre o Festival de Vezac. É um tema, uma prática, um princípio, um conhecimento, uma devoção que ainda poucos no Ocidente conhecem. Tá? Embora, em relação a alguns anos atrás, já esteja bem mais difundido, inclusive com processos de reuniões, mentalizações, ritualísticas, enfim. No mundo inteiro, especialmente no Oriente, que isso aí no Oriente já é uma tradição de muito tempo, alguns pontos do Ocidente e aqui no Brasil também, de uns anos para cá, tem se conhecido mais, tem aberto mais. Tá? Falo o período que estamos atravessando porque o termo Vezac quer dizer maio e ocorre sempre na lua cheia em maio, que será amanhã. Então, o Vezac oficialmente se dá sempre no plenilúnio de maio, com o Sol em Touro. Muita gente coloca por aí, alardeando o tema, as práticas, os convites, e passando parte desse conhecimento como a lua cheia de Touro. E isso induz a uma interpretação enganadora, onde pode-se concluir ou deduzir equivocadamente que é a lua cheia em Touro. Em verdade, não. É o Sol em Touro, se bem que esse ano caiu no último dia de Touro, já praticamente o primeiro dia de Gêmeos, né? Mas a tradição é com o Sol em Touro. E a Lua, obviamente, como é cheia, está a 180 graus nesse eixo, e ela é vista na constelação de Escorpião. Esse eixo de signos opostos, especificamente Touro e Escorpião, é um eixo importantíssimo. Não se conhece profundamente as implicações disso, tá? Não que os outros eixos de signos opostos não tenham a sua importância. Mas esse eixo é extremamente importante por causa da liberação de energia que ocorre nesse período do ano para o planeta Terra, nesse alinhamento. Não existe nenhum fundamento, em princípio,
da parte científica, material com respeito a isso, mas essa tradição vem de muito tempo na parte esotérica, na parte oculta, né, com o chamado conhecimento das idades, ou ciência das idades, a ciência oculta que transcende o nosso entendimento puramente material, onde estabelecemos contatos psíquicos mais elevados para quem se abre para isso, em relação às hierarquias que não só trabalham, mas se manifestam numa ligação mais direta com a Terra nesse período do ano. Eu não gosto de usar levianamente o termo portal ou portais, mas é como se fosse uma abertura, uma série de engrenagens que se coadunam para que haja justamente essa abertura e essa liberação de energia e essa conexão, esse contato. Existem períodos no ano, numa forma local, num ponto planetário específico, ou de uma forma global, como é o caso do Vesak, em que existe esse tipo de abertura. Eu vou dar um exemplo, principalmente dentro do caráter psíquico, parapsíquico, metafísico, espiritual, psicomediúnico, num trabalho nesse tipo, quem trabalha nisso sabe, quem já testemunhou isso sabe, por exemplo, no ambiente de trabalho psicomediúnico. Todo mundo já teve aqui no Brasil, todo mundo já deve ter ouvido durante um período, durante um determinado momento ali da sessão do ritual, da prática em si, né, o ser, a entidade, entre aspas, dizer, vamos que está na hora, tem que subir, né, numa linguagem popular. O que é isso? É uma série de mecanismos, além físicos, como se fossem engrenagens, e num determinado ponto se coadunam, né, e criam uma espécie de corredor não físico, onde as manifestações chegam e as manifestações vão embora. Se a entidade, entre aspas, perder esse bonde, ela vai ter que esperar um outro ciclo. Então, por isso que existe um determinado tempo que não é mensurável aqui, né, mas que funciona de uma forma bem diferente daqui e lá. Em verdade, não funciona como o espaço-tempo daqui. Né? E se ampliarmos esse processo a nível planetário, temos em determinadas épocas do ano eixos astronômicos, uma conjugação de posições e alinhamentos de planetas, principalmente os alinhamentos Terra, Sol e Lua, que possibilitam, em planos superiores, em realidades existenciais mais sutis, mais elevadas, esses mecanismos de abertura e fechamento de corredores a nível local, a nível cósmico. E não vale somente para a Terra, vale para o sistema solar todo, uma vez que existe aí, nesse caso, um eixo em que ocorre esse tipo de manifestação. Outros eixos astrológicos ocorrem outros tipos de manifestação. Mas esse específico é muito importante, é muito interessante, por conta da já citada deliberação de hierarquias com respeito à atuação aqui e de grandes seres, grandes avatares, daqui para lá, quando estavam aqui em missão. O que vai ser o caso do próximo avatar, da próxima manifestação crística, ou Buda Maitreya, como o Oriente preconiza, ou Mashiach, dentro do judaísmo, enfim. Além de outros nomes, outras interpretações de um mesmo princípio que está no processo aqui que vivenciamos, de transição de eras. Aliás, termo esse que eu particularmente prefiro em vez de transição planetária. Mas, enfim,
Esse eixo, que ocorre em maio, tá? Por isso o nome Vesak, Vesak em sânscrito quer dizer maio, é comemorado, por tradição, a iluminação de Siddhartha Gautama, em Buda. Mas, em verdade, o Vesak não é a iluminação do Buda. O Buda se iluminou neste período relativo ao Vesak. Isso é bom esclarecer e até mesmo desmistificar determinadas questões, porque a grande maioria entende dessa forma, e isso não está equivocado, mas existe um processo muito mais profundo, onde, ao longo da história, até mesmo anterior à iluminação de Siddhartha, que se dá por volta de 486, 480, se não me engano, quase 500 a.C., né? Anteriormente tivemos outras manifestações importantes, e depois também, dessa data do Buda, com respeito a esse período do ano. Então, pelo que depuramos das escrituras, tá, podemos chegar à conclusão, claro que jamais com 100% de certeza, que, por exemplo, a manifestação de Vishnu, que voltará a se manifestar segundo os termos sânscritos, as escrituras, especialmente do Rig Veda, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, falando-se Índia e Oriente de uma forma geral, tá? Se manifestará o Buda Maitreya, que é a última, dentro do nosso ciclo evolutivo, última encarnação de Vishnu, segundo o panteão e a mitologia hindu. E isso aconteceu em tempos remotíssimos, com a manifestação de Krishna. E essa manifestação se dá exatamente nesse período do ano. Moisés não cruzou o Rio Jordão e ele sobe ao Monte Nebo e transcende durante esse período do ano. Akhenaten, ele antes de Moisés, ou há quem diga paralelo a Moisés, ele tem a primeira manifestação com Aton, ou Waten, nesse período do ano, que inclusive é um período relativo a Tot, conhecimento, sabedoria, dentro dos meses do ano no Antigo Egito, especialmente nos signos astrológicos no zodíaco egípcio, que serviu de base para o zodíaco grego e, consequentemente, o nosso zodíaco ocidental. Mas isso aí é uma outra história. Então, dentro dessa questão, nós temos também a ascensão de Jesus depois dos 40 dias após a crucificação, 40 dias que ele aparece por aqui, ele ascende aos céus nesse período do Vesak. Tá? Pouco antes dele, temos a iluminação de Siddhartha nesse período. Muito, mas muito tempo atrás, tempos remotíssimos, o faraó no Antigo Egito fazia no subterrâneo do templo da escola de Anu, ou Ani, mais correto, mais próximo do correto, entendido pela transliteração grega como Heliópolis, a Harvard da época, e o grande templo com seu obelisco, e o subterrâneo deste templo, à beira das pirâmides, onde hoje é o Cairo. E no Cairo ainda existem ruínas de parte desse local, e eu, particularmente, lá estive e experimentei uma vibração, uma energia que ainda existe lá, bastante forte.
pois existia um ritual, uma questão iniciática, que as escolas de mistério até hoje bem conhecem, relativa aos sacerdotes Herhebs e ao próprio faraó, que fazia no subterrâneo do templo um ritual que era repetido depois em Dendera, o seu subterrâneo, também lá estive, de conexão com o Senhor Ptah, conhecido de uma outra forma como Melquisedeque. Para os egípcios, o Senhor Ptah, o rei de Shambhala, o rei do mundo. Para a literatura e conhecimento mais esotérico, quem já teve acesso a isso vai entender o que eu estou querendo dizer. Quem ainda não foi apresentado, pesquise, com fontes sérias. Então, esse processo se dava na comunicação dessa questão hierárquica relativa ao gerenciamento evolutivo do planeta dentro do processo de quarta e quinta raça, Atlante e Área, que estamos vivenciando agora, a quinta raça Área, das 7 evolutivas no plano físico para este planeta. Estamos sempre lembrando da transição da quinta sub-raça, da quinta raça raiz, para a sexta sub-raça da quinta raça raiz. Ao fecharmos posteriormente a 7ª sub-raça, adentraremos a primeira sub-raça da 6ª raça raiz, até chegarmos à 7ª raça. E aí transcendermos coletivamente no planeta um aspecto evolutivo além do físico. E isso já era feito ritualisticamente, esse tipo de conexão, durante esse período do ano, no Vesak, não somente no Antigo Egito, como na Antiga Índia, e também na remota civilização Samsung, que deu origem aos tibetanos, que deu origem aos chineses, e que, pela tradição local, adentrou o Monte Kailash, que é a chamada morada de Shiva, que medita no topo do monte e mora dentro do monte, e para dentro do monte a civilização antiga e remotíssima Samsung entrou e nos legou muitos e muitos conhecimentos adquiridos pela parte xamânica do budismo tibetano, os Gelupas, e que, posteriormente, foi introduzida, absorvida e até hoje existe nos conhecimentos, principalmente a parte ritualística do budismo tibetano. Siddhartha andou por isso tudo. Andou na peregrinação do Monte Kailash, do lago Mansarovar. Enfim, esteve nesses lugares sagrados, ali na localidade em que ele nasceu, que ele morou, que ele pregou após a sua iluminação e que ele vivenciou com respeito ao seu propósito de encerrar o samsara, né, e dar fim ao sofrimento, elaborando as 4 motivações e o caminho octo. Muito bem. Atualmente se comemora, como já foi explicado aqui, o Vesak, que é um período do ano muito especial, da lua cheia em Escorpião com o Sol em Touro, né? E que já foi, repetindo, palco de várias manifestações e momentos da humanidade com respeito a esses seres magníficos que aqui estiveram. E no caso do Oriente, isso ficou muito impregnado, a tradição se fortaleceu e é comemorada até hoje, em vários locais do Oriente, o Vesak, como esse ponto de ligação com as hierarquias, o momento planetário em que a mente do Buda, a mente de Siddhartha, se aproxima mais do planeta,
toda a ritualística, todas as mentalizações, todo o trabalho feito pelos monges, pelos lamas, de religiões orientais e outras práticas metafísicas são feitas com o objetivo de elevar o seu mental, o potencial mental coletivo, enquanto que o Buda, ele vai justamente decrescer ao máximo a vibração do seu mental e existir um encontro no meio do caminho. E esse período do Vesak facilita muito, pela conjugação de aspectos, que isso aconteça. Então, é dessa forma que, uma vez por ano, o próprio Buda se comunica com o planeta. Siddhartha Gautama é o nome patronímico do seu clã, Gautama. E Siddhartha, ou Siddhartha, né, foi filho do rei Suddhodana, da região de Kapilavastu, ou o reino de Kapilavastu. E, quase todo mundo sabe da história, ele foi protegido, não podendo sair do palácio para não ter contato com o sofrimento, com a miséria, com a pobreza, com a doença, com a morte. Até que um dia ele viu pessoas mendigando, quis saber o que era aquilo, abandonou todo o palácio, abandonou toda aquela vida, abandonou a esposa e foi vivenciar a sua missão, o seu propósito de encerrar a roda do samsara, o ciclo das reencarnações e por que reencarnamos e qual a causa do sofrimento. Até que, num determinado momento, depois de experimentar, inclusive, o ascetismo, ele viu que de extremos, ou com extremos, não se consegue nada. E ele conclui que o equilíbrio, e manter-se em equilíbrio, a corda do violão não está muito puxada, muito tensa, senão arrebenta, e não está muito frouxa, porque senão não toca. Siddhartha concluiu que o equilíbrio, a paciência, todo o processo do centro, e esse centro vai fazer com que os caprichos, os desejos, os prazeres, que em verdade são ilusórios, eles caiam e o véu, voltando ao Egito de Ísis, seja levantado e enxergue a verdadeira realidade dentro de nós e no cosmos como uma coisa só. Ele alcança, assim, ao pé de uma figueira, à sombra de uma figueira, depois de ser testado por Mara, que é o termo hindu para o negativo, para a contra-inteligência, para o diabo, para o que você quiser escolher como ícone das trevas. Ele vence as tentações de Maya e se liberta, se ilumina. Inclusive, Buda é o termo sânscrito para aquele que despertou. E, dentro de sua linhagem, ele é o Buda Shakyamuni. Existem vários Budas. Buda é um conceito de elevação espiritual que o indivíduo consegue a partir das iniciações e da própria iluminação. Quando o indivíduo ele começa a abrir sua consciência e chega no estágio fantástico, momento, de verdadeiro despertar, porque o termo até despertar é muito usado hoje em dia, mas na verdade, em verdade, despertar é para um Chico Xavier, é para um Sai Baba, é para um cara desses. A maioria acorda, está acordando.
Muitos só abriram o olho na cama. Outros conseguiram já sentar na cama. Outros conseguiram ficar em pé à beira da cama. Poucos conseguiram chegar ao banheiro para a sua higiene pessoal. Poucos ainda chegaram à cozinha e raros saíram de casa. O processo do acordar para o despertar é feito de etapas. E quando o indivíduo desperta realmente, ele está no caminho do que o Oriente chama de Bodhisattva. E o Bodhisattva, ele está a caminho de ser um futuro Buda. No Oriente, nós temos os chamados 5 Budas Dhyani, ou Dhyanis, que são os Budas referentes aos princípios da eclosão da consciência. Ou seja, a medicina, o Buda da sabedoria, o Buda do conhecimento e assim por diante. Todo um processo de autoconhecimento. Cada Buda tem uma linhagem, como, por exemplo, Buda Tathagata, como, por exemplo, o próprio Shakyamuni. São termos relativos à linhagem. Então, o Buda mais conhecido, que é o da iluminação de Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, esse termo significa o Buda da suprema e infinita compaixão. Ele é da linhagem dentro do panteão hindu, lembrando que o reino de Kapilavastu, de Suddhodana, pai de Siddhartha, ficava onde hoje é o Nepal, que naquela época ainda era a Índia. Um dos reinos, dos muitos reinos da antiga Índia. E dentro do panteão hindu existe a veneração ao Bodhisattva da suprema e infinita compaixão. Essa energia, essa linhagem, que é chamada de, pelo menos esse ser, esse Bodhisattva, de Avalokitesvara. Avalokitesvara é o Bodhisattva da suprema e infinita compaixão. Mesmo é conhecido no Tibete, no budismo tibetano, no Tibete de uma forma geral, como Cherenzik. Isso tudo é ligado à linhagem de Siddhartha. E é isso que o Vesak comemora. Vários pontos no mundo, principalmente no Oriente, e muito mais intenso na Índia, todo ano se comemora esta abertura, inclusive com peregrinações no Himalaia, com peregrinações no Nepal, com peregrinações a vários templos budistas. Lembrando que o Buda, assim como o Cristo, Jesus, não fundaram religião alguma. É o homem que, em torno daquele legado do conhecimento, do ícone, da energia do avatar, cria todo um códex, tá? Em que a própria figura de um ser desse transcende qualquer questão, até mesmo ritualística. Mas, ao mesmo tempo, o ritual é um agente disciplinador da mente para que você possa, para quem precisa dele, entrar num contato mais direto. Até mesmo rituais que lidam com uma mecânica cósmica, agrupando elementais, mexendo com energias, facilitam esse processo. Em verdade, o termo ritual, nesse caso, é mais um aspecto científico da natureza, até mesmo de experimento laboratorial, mental, principalmente, de manipulação de energia, do que algo simplesmente ou somente místico. Místico aí, no pior sentido da palavra, que virou um termo quase que pejorativo, mal entendido, mal aplicado, infelizmente. Porque místico é algo transcendental e que lida com a sua experiência interior, que só quem teve também compreende.
a questão mística, metafísica, transcendental, aquele algo mais, o Hara, que é entendido na China, principalmente no Japão, o Axé, o Elan, ligado ao Nous grego, ou seja, aquele algo mais que faz a coisa funcionar, que não se entende, só se sente, sabe que existe, mas não tem como explicar, que infelizmente está se perdendo dentro do pragmatismo que existe hoje em dia e do profundo materialismo, embora a coisa já esteja mudando. A parte positiva, a questão da alta frequência, está cada vez mais predominante no planeta. Infelizmente, a gente não vê isso porque a baixa frequência é o que dá ibope. E muita gente se liga nisso. Porque também é estimulada e condicionada a isso. Né? Porque esse período do ano, embora isso esteja acontecendo direto já há algum tempo, e está acelerando e se intensificando, né? Mas principalmente nesse período do ano, ocorre o exemplo do jarro d'água. Por esse caminho cósmico, muita luz está entrando no planeta. E esse cuidado e essa atenção, tendo a iluminação do Buda como um meio, um mecanismo, para que você, nesse período do ano, possa se interligar e abrir o campo, abrir o canal, até para ter um contato maior, não só com o Buda, mas com todas as hierarquias da grande fraternidade branca, né? Que o objetivo final, ou melhor, o que realmente acontece por trás é isso, é justamente um processo de identificação pessoal e coletiva com a luz que está entrando. O exemplo, volta e meia temporada do jarro d'água, é perfeito. Imagine um jarro d'água transparente, com água até quase em cima, mas com poeira e cascalho assentados no fundo. Aí alguém vem com uma mangueira, que está vertendo água, água limpa, cristalina, e coloca a mangueira para jorrar água dentro desse vaso. A mangueira tem uma pressão razoável. O que vai acontecer? Aquele cascalho, aquela poeira do fundo vai subir, vai se misturar tudo, a água está turva. É o que está acontecendo hoje com o planeta e com a humanidade. Mas a água continua a verter da mangueira. Aquela água vai transbordando, vai transbordando e vai transbordando. Você pode fazer isso, você já fez isso com um copo sujo de água ali na torneira da pia, deixa a torneira jorrar a água vai saindo e vai a sujeira junto. Até que num determinado momento vai ter a água naquele recipiente limpa e transparente, cristalina. Mas para isso precisa mexer o fundo. Para isso precisa vir à tona tudo aquilo que não presta. Toda a sujeira. A cada Vesak, embora isso ocorra o ano inteiro, de alguns anos para cá, uns bons anos para cá, e essa intensidade está aumentando e vai aumentar muito mais, por isso que encontramos tanta dicotomia, no período do Vesak é mais intenso ainda. É um momento que os mestres se comunicam da melhor e mais direta forma. E não da maneira como muita gente entende. Os mestres da grande fraternidade branca, da grande loja branca, ligados a Shambhala, ao Rei do Mundo, ligado à manifestação dos avatares, ligados, né? Grande loja branca ligada a isso, acima do Pramanta, acima do karma planetário geral, seres puramente cósmicos, estão ligados a isso tudo por amor. Não são os seres que a gente costuma ver nas figuras.
já transcenderam a figura, a matéria, a fisionomia há muito tempo. Em verdade, cada nome não é um ser. Ou o ser é o Moria, que realmente, como os outros, Saint-Germain e etc., estiveram aqui, encarnados, mas hoje, em verdade, eles são, principalmente nesses nomes, um conjunto de seres, não apenas um, formam feixes de 111 manifestações. 111 manifestações conhecidas pelo código El Moria, ou pelo código Saint-Germain, ou pelo código Serapis Bey, ou pelo código Kutumi, pelo código Nada, ou Vena, e assim por diante. Até o próprio Maha Chohan, o grande diretor. Enfim, esses seres são muito diferentes, são muito mais profundos do que a grande maioria entende e erroneamente prega por aí. Mas isso não tem lá muita importância. Você acredita e faz daquela figura do jeito que você quiser, porque a grande maioria ainda, por viver no plano físico, ocupando um corpo tridimensional. Num planeta tridimensional, a grande maioria precisa de uma referência tridimensional, precisa de um rosto, precisa de uma imagem, nem que seja uma imagem abstrata como uma mandala, uma tanka tibetana, ou qualquer outra coisa que sirva como ícone, para fazer a ponte, para fazer o suporte. Num estado de consciência mais elevada, mais aberta, não há mais necessidade disso. E a interação no Vesak com essas hierarquias é mais intensa. Existe um templo que se chama Borobudur, que fica no centro da ilha da Indonésia, uma ilha indonésia de Java. São as maiores ilhas da Indonésia, Java e Sumatra. Em Java, perto da cidadezinha de Yogyakarta, não confundir com Jakarta, que é a capital de Java. Né? Yogyakarta, ou Yogyakarta, fica esse templo, Templo Borobudur. No centro, cercado por uma grande mata, uma grande floresta, e faz parte de um sítio arqueológico com mais 2 templos, mas esse é o principal. Um templo dedicado a Buda, em estilo puramente tailandês, indonésio, mais indonésio, com 9 níveis. É um templo que sobe e é a céu aberto, ele não tem interior. É muito diferente e simplesmente espetacular. Não só como um templo budista, não só como um local sagrado, mas como um local científico arqueológico. Porque não se sabe pela pedra como eles conseguiram, além de outros monumentos pela Índia e no mundo inteiro, como conseguiram a riqueza de detalhes que está exposto ali nas pedras. São 9 níveis divididos em 6 quadrados, ou 6 patamares superpostos, onde eles vão diminuindo, quase formando uma pirâmide, e no último patamar quadrado nós temos mais 3 círculos concêntricos. São 6 quadrados e 3 concêntricos, né, formando 3 níveis, um sobreposto ao outro com uma estátua do Buda ali. Ali você tem várias estupas, e estupa é como se fosse um sino, né, oco, em pedra, com algumas aberturas losangulares, como janelas, onde uma estátua do Buda está ali. São várias estupas. E são 504 figuras do Buda ali. Né?
E cada uma tem uma posição de mãos diferentes, com determinadas posições que são chamados mudras ou mudras, que são posições que, obviamente, vão nivelar a vibração ou a energia dos meridianos que nós temos, né, para finalidades diferentes associado ao mental. Posições de gestos com as mãos, que são os chamados mudras ou mudras. 504 Budas, cada um com um mudra diferente. Isso é um espetáculo, por si só. Mas o espetáculo maior ocorre todo ano durante o Vesak. É um dos locais de maior peregrinação mundial de budistas e não budistas durante o período do Vesak, principalmente no dia da lua cheia. No caso desse ano, amanhã. Onde, além da peregrinação e dos monges que vão lá também, aproveitando essa peregrinação pública, né, eles fazem o ritual de percorrer em sentido horário cada plataforma, dando a volta por cada plataforma, sobe o nível pela escada externa para a segunda plataforma, até percorrer todas as plataformas quadradas, que são sobrepostas, num total de 6, até chegar aos 3 círculos superiores e completar esse processo. Depois, descer tudo. A cada volta, você tem uma estimulação, uma consciência, uma interligação com o caminho óptico do Buda, o significado profundo do Vesak, o contato com as hierarquias superiores e a deliberação do seu samsara, no sentido de aliviar ou cortar, eliminar o seu processo kármico. Pelo menos é nisso que eles trabalham, é nisso que eles creem. Da mesma forma, na peregrinação do Monte Kailash. Só tem uma peregrinação no mundo que chega perto da peregrinação do Monte Kailash. É no Islã, quando existe a peregrinação para a cidade onde está, acho que é Kailash, não me lembro agora, com certeza o nome me fugiu, perdoe. O nome da cidade onde está o mausoléu do Imã Hussein, genro de Mohammed, genro de Maomé. E que eles esperam, junto com o Imã Mahdi, seu irmão, ressurgir agora na transição de eras. O Islã aguarda isso. Da mesma forma que o Oriente aguarda o Kalkavatara, o Buda Maitreya, aguardamos no Ocidente a segunda vinda do Cristo, o advento do Quinto Império, Templário, a vinda do Machayá, nomes diferentes para a mesma coisa, em verdade. Né? Existem algumas diferenças, evidentemente, mas a essência da manifestação, ela ocorre sem aculturamentos. Agora, essa manifestação, ela se expande a nível planetário, mas começa de um ponto. E no Templo Borobudur, o ponto máximo, quando a Lua está bem lá no alto do céu, aliás, antes da live, eu fui ver aqui na janela, nós estamos aqui no Rio de Janeiro hoje, com um tempo limpo, nenhuma nuvem no céu desde manhã, e ainda há pouco a Lua cheia. O plenilunio é amanhã, mas a Lua já está praticamente cheia e está lindíssima no céu. Aproveitem esse momento, principalmente amanhã, para um recolhimento, para uma oração, para uma mentalização, para uma conexão com seu Deus interno, com as suas hierarquias, dos seus mentores, dos seus mestres, daqueles que formam a sua egrégora, que por sua vez ajudam a fazer essa conexão com egrégoras superiores,
Aproveitem essa porta, aproveitem essa conexão. Entrem em contato consciente, direto, com muita fé, com o objeto da sua fé. Compartilhem isso, expandam isso. Aproveitem esse momento, que é intenso. Entrem na egrégora planetária, na grande corrente que se forma naturalmente com isso. Sintam a paz profunda dentro desse processo. Não desperdicem, aproveitem. Redirecionem essa vibração para o seu sucesso. Lembrando que quanto menos coisas você precisa, mais rico você é. Isso não é do Buda, isso é da Kabbalah. Para o mesmo. Redirecionem para quem precisa desse alento. Redirecionem para o sul. Redirecionem para o planeta. Não que possamos evitar determinadas coisas, determinados elementos que virão. Mas passar pela brasa sem se queimar é uma prerrogativa daqueles que abraçam a luz e são humildes de coração. Porque cada um tem o direito de pensar como quiser, cada um tem o direito de acreditar no que quiser, evidentemente, mas cada um vai estar onde tiver que estar. Ah, coitado de fulano, passou por isso, estava ali na hora errada, no lugar errado. Não, ele estava onde tinha que estar. Assim como você está onde tem que estar, fazendo o que tem que fazer, dentro de um processo em que, quando você traz o inconsciente para o consciente, Jung chamava isso de destino, junto o maktub do árabe, junto com o seu livre-arbítrio, ou seja, a escolha de como você vai fazer ou passar por aquilo. Então, quem foge do litoral fugindo da onda, vai chegar no interior, vai encontrar outro desafio, pode ter certeza. Então, você vai estar onde tiver que estar. Então, não arranje motivações externas para que você tome decisões precipitadas. Não acredite em nada do que eu estou dizendo. Não acredite em nada do que falam para você, do que você assiste em live, do que você lê, principalmente na internet, do que você vê de palestra, ouve, etc, etc, etc. Acredite sim nisso tudo, filtrando intuitivamente o que é bom e funciona para você, o que para você bate com verdade, e que seja um elemento complementar, além de gatilho, para você pesquisar, para você estudar, para você buscar e principalmente para você vivenciar, experimentar e tirar por si só suas próprias conclusões. Aproveite essas vibrações do Vesak para isso. Você pode e deve fazer isso o ano inteiro. Tem o ano inteiro, não tem hora, não tem lugar. Qualquer momento é momento, mas existem momentos e momentos específicos. Amanhã e durante alguns dias posteriores, é um desses momentos, além de outros que existem no ano. Então aproveite. Em Borobudur, por exemplo, voltando, o clímax, quando a Lua está lá no alto, em cheia total, no seu plenilúnio, eles soltam várias lanternas, né? Acendem com fogo tipo balõezinhos, aquelas lanternas chinesas,
São milhares e milhares e milhares, formando figuras no céu espetaculares, coalhando o céu de lanternas que vão subindo, 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 e como a tradição oriental e a tradição até magista faz, levando suas ambições, seus pedidos, suas orações, seu karma, pedindo seu perdão, enfim. Da mesma forma que você, ao escrever um pedido, alguma coisa, ao queimar, passar pelo fogo, a fumaça leva. São aspectos diferenciados de uma mesma coisa. Eu cito Borobudur porque quem já viu um vídeo sobre isso, quem não viu, veja, é realmente um espetáculo muito bonito. Para quem vai lá, tem oportunidade de estar lá, então, é sublime. E é uma vibração, uma energia que realmente toca. Eu, particularmente, aqui no Pilar de Hermes, Escola de Mistérios, procuro fazer com público ou isoladamente, sem público. Esse ano vai ser sem público. Uma conexão com Vesak, incluindo o mantra do Buda. E o mantra do Buda, nesse momento, ele ajuda a criar uma ambiência vibracional. Quem tem um sino, quem tem um gongo, ajuda, porque o som ele é primordial nesse processo. O mantra do Buda, ele ajuda a criar uma ambiência, principalmente mental e emocional. E, em verdade, é uma emoção de frequência superior, que é o sentimento. O sentimento é uma coisa, a emoção é outra. A emoção geralmente tem uma frequência mais baixa, ela é egóica, egoística, passional e etc. A emoção de alta frequência é ligada ao mental, é o sentimento. O sentimento nunca é só para si, é expansivo. Então, o mantra do Buda, ele ajuda muito nesse tipo de conexão. E quem quiser, tem essa opção. Que é o mantra, vou recitar aqui. Pedindo permissão a Deus e toda a egrégora Buda, ao auspicioso Vesak. Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Swaha. 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 Esse mantra ele pode ser entoado em japa, que aliás eu sugiro. O que é japa? Japa é um termo sânscrito que significa repetição. Você vai repetindo o mantra e vai acelerando. Você começa lento e vai acelerando. Om Muni Muni. Aí depois assim, Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Swaha. Om Muni. Você vai lento, como eu comecei. Eu entoei uma frase mais acelerada e vai acelerando, vai acelerando. Eu duvido. Duvido é um pouco forte, mas tudo bem.
é muito difícil não entrar em estado alterado de consciência. Tá? Então, o Vesak não é apenas, repetindo, uma comemoração da iluminação de Siddhartha, que nasceu em 8 de abril e se iluminou no plenilúnio de maio, que quer dizer Vesak, com sol em touro e lua cheia em escorpião. Ele é muito mais do que a comemoração da iluminação do Buda. É um momento profundo de conexão. É uma oportunidade, pois todo o planeta é banhado, queiram ou não, de uma corrente de altíssima frequência. Eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês pela oportunidade, principalmente ao Flávio, mais uma vez, e estou aqui à disposição agora de todos para as perguntas, questionamentos, comentários, no que me for possível sanar. Muito obrigado. Nesse festival, nessa época, então, é uma boa ideia fazer pedidos e se conectar com essa iluminação, com esse estado de espírito. Como fazer? Existe alguma técnica, alguma recomendação para a pessoa? Não, faça da melhor forma que você considerar. Você pode fazer isso em grupo, com uma mentalização, uma abertura, inclusive utilizando esse mantra. Pode utilizar também o mantra Om Mani Padme Hum. Pode utilizar um Pai Nosso. Você pode utilizar o que você quiser. Apenas tenha consciência de tudo que foi dito aqui e muito mais, e entre nessa conexão. Você pode iniciar com um momento de relaxamento completo, físico e mental. Não entre nessa de, eu tenho que manter a mente vazia, não pensar em nada. Isso não existe. Não é esse o propósito. Foque a sua mente nessas vibrações, nessa energia. Se quiser mentalizar a figura do Buda, se você quiser olhar para uma figura do Buda, olhe. Se você quiser olhar para uma figura do Cristo, de um mestre, de um preto velho, não interessa, olhe. Se não quiser olhar para nada, não olhe. Se você quiser olhar para uma cor específica, mentalizar algo específico, o importante é você criar essa conexão. Com respirações profundas, lentas, graduais, entrando em calma interior, relaxamento mental e físico, e entrar em contato. Deixar a coisa fluir, entregar-se, fazer os seus pedidos, lembrando que, embora seja possível, o objetivo não é satisfações materiais, satisfações emocionais. Não vai pedir um namorado ou namorada nova para o Buda, porque não é assim que funciona. Pedir emprego novo, conta bancária, não é assim que funciona. Mentalize você com sucesso, entrando nessas vibrações para que elas incrementem os seus objetivos. Carro novo. É uma das formas. Se você precisa de um carro novo, isso te auto-realiza. Eu falo assim, depois a pessoa coloca um adesivo atrás ainda e diz presente de Buda. Para algumas pessoas isso vale. Fazer o quê? O importante é que ela tenha dentro de si. E ter essa consciência, se colocar dessa forma, uma forma séria, uma forma solene. Isso não é brincadeira. É que tem gente que coloca, eu já vi muito, presente de Deus atrás do carro. Já viu? Muito. Muito. Ô Paulo, o livro de Urântia e tantos conceitos e informações místicas, esotéricas, sugerem que nós fomos criados no mundo espiritual antes de termos essa experiência aqui. Talvez tivéssemos já muitas, inclusive. Não seja a primeira, bem provável. Mas nós fomos criados antes, no plano espiritual. E, segundo o próprio livro de Urântia, nós fomos treinados, nós aprendemos muita coisa antes de vir para cá, nós passamos por vários estágios, fomos preparados para ter
a essa vida, encarnar num avatarzinho humano para passar o que estamos passando e tal. A minha pergunta é, tudo que passamos, os pontos, os momentos chaves, coisas que você vê que, embora você escolha ou não, lhe são apresentadas escolhas que vai acabar acontecendo exatamente o que você vive. É como se fosse uma coisa já elaborada anteriormente mesmo. Então, coisas muito fortes e significativas, você acaba passando e escolhendo não, porque teria sido um roteiro preparado antes de vir para cá. Então, minha pergunta é, foi preparado para nós esse roteiro antes de virmos para cá, ou tudo é escolhido e desenvolvido aqui quando estamos encarnados? Existe uma pré-escolha do que vamos ter que passar para desenvolvimento e elevação da nossa consciência? Respondendo à sua pergunta, primeiramente, eu não tenho, e ninguém tem, como afirmar nada. Então, o que eu vou dizer aqui é dentro desses anos todos de não só pesquisa, como experiência pessoal. E isso não quer dizer que seja o correto. Até mesmo creio nisso, que não seja o correto. A gente, em verdade, não tem 100% de certeza de nada. Agora, para mim, é até bem claro, não só pelo livro de Urântia, mas como outras escrituras sagradas anteriores a ele, no mundo inteiro, cada civilização antiga ou atual tem a sua escritura sagrada, e muito disso é mencionado, né? E as experiências que muitos tiveram e têm até hoje a respeito disso, coadunam com esse ponto. Primeiramente, eu vejo que existe um preparo, um planejamento, não só nosso, especificamente, de forma individual, mas coletivo, a nível das raças evolutivas no planeta, onde o nosso processo individual é uma consequência de um todo. Então, esse planejamento existe. Em segundo lugar, eu creio piamente, posso estar errado, mas nada me convenceu ainda do contrário, que não estamos totalmente encarnados aqui. Nossa consciência total e real, uma percentagem dela está a se manifestar num veículo físico aqui, tridimensional, num planeta tridimensional, nesse processo evolutivo que passamos. Não estamos 100% aqui. Né? E isso já abre um leque para prerrogativas bastante interessantes e múltiplas. Tá? E posso aplicar aqui um exemplo da própria Kabbalah com respeito ao cinema multiplex. Outro dia, até no curso, eu mostrei esse exemplo aqui. Se tiver algum aluno meu aí me assistindo, vai lembrar. Esse exemplo é muito conhecido na Kabbalah, até no próprio Kabbalah Center, sistema multiplex. Ou seja, você paga o ingresso e você tem 10 salas de cinema. Você pode escolher qual sala vai entrar. Mas todas as salas passam o filme da sua vida. Você entra na primeira sala, senta lá e começa a assistir o filme da sua vida. Tem um momento que você não está gostando do filme. Ele não está legal. E você quer sair da sala. Eu não quero ver isso. Eu fazendo isso, eu falando isso aí não está legal, não. Mas é o filme da sua vida. Você vai sair, mas a poltrona ela está tão confortável, tão aconchegante. O ar-condicionado está maravilhoso. A pipoquinha está gostosa. O refrigerante, o suquinho está muito bom. Eu vou levantar dali para quê? Embora aquilo não esteja sendo bom para mim, a zona de conforto em que eu estou está mais forte que eu. Eu preciso fazer um movimento interno
tomar uma atitude, porque tudo na vida se resume a atitudes que a gente toma. Estamos no plano físico. Você tem que se movimentar materialmente, não é só aqui não. E eu tomo a atitude de levantar e sair da sala. Aí eu vou ver o que tem na sala 2. Sento lá e ali está passando também um filme da minha vida. Mas melhor que na sala 1. Um pouco mais feliz que na sala 1. Pô, beleza, mas começa a ter elementos que eu não estou gostando e a sensação volta e a zona de conforto está ali, mas eu vou ter dificuldade. Mas como eu já experimentei antes sair da zona de conforto, eu tenho menos dificuldade em sair dessa zona de conforto e depois de um tempo eu consigo tomar atitude e vou para a sala 3. Mesma coisa, a sala 3 está passando um filme da minha vida bem melhor que na sala 2 e muito melhor que na sala 1. Mas também, de um ponto em diante, tem elementos. A zona de conforto ali existe, mas eu não estou mais tão à mercê dela. E assim sucessivamente até a última sala que passa um filme maravilhoso da minha vida. O que quer dizer isso? A cada atitude real, proativa que você toma, você tem condição de mudar o seu entorno, porque você mudou. Então você não muda ninguém, nem muda nada. Você muda a sua percepção do outro e como o outro se comporta em relação a você e o seu entorno quando você muda. E mudar não é fácil. É preciso tomar atitude atrás de atitude, principalmente com você mesmo. Começando por não culpar ninguém e nada pelo que te acontece, porque isso aí, em termos evolutivos, é extremamente infantil e coisa de narcisista, né? Você é o único responsável, absoluto responsável por tudo que te acontece, e a cada atitude que você toma, você muda um pouquinho a sua realidade. Ou seja, até o pedaço de grama ou a sombra da árvore que você vai vivenciar, segundo a própria Kabbalah, e segundo esses ensinamentos e essa prática, dentro do que você até mencionou, já estava pré-programado. Agora, a maneira como você vai lidar com a sombra, se você vai sentar, se você vai ficar em pé, se você vai ficar de um lado da árvore, se vai ficar de outro lado, se você vai subir na árvore, como você vai pisar naquele tufo de grama, aí a escolha é sua. Aí é o seu livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, no nosso estágio evolutivo, teu livre-arbítrio vai até a página 2. É como um preso. O cara está na cela, dentro da cela, e pode fazer o que ele quiser. O livre-arbítrio dele é limitado àquela cela. E o que ele quer? Ele quer mais é sair da cela. É um tanto polêmico isso. É um assunto complexo, profundo, mas pode ser por aí. Gostei da resposta, muito boa, a metáfora da sala de cinema múltipla, muito bom. Vamos conferir aqui quantos likes recebemos até o presente momento. 767, vou atualizar para saber se é isso mesmo. Aproveite para você curtir, deixar o seu like aqui e ajudar o nosso canal a ganhar mais relevância, aumentar as recomendações na internet. É uma coisa simples, mas nos ajuda muito, viu? E se você fizer isso, você vai colher uma coisa boa. Você está nos ajudando, está ajudando a si mesmo. Muito grato pela sua colaboração, 851 telas conectadas conosco, obrigado pela sua audiência. Depois dessa resposta maravilhosa, eu gostaria que você comentasse sobre aquilo até que o caso Bianca, Hermínio e Bianca Carran, que teve a informação de que o extraterrestre Carran teria falado para Bianca que há 12 mil anos aconteceu um acidente solar, um cataclismo na Terra, e isso fez com que nós perdêssemos a conexão com o nosso espírito, e por isso a dificuldade das saídas do corpo, da projeção da consciência, e por aí. E aí eu relaciono com as catástrofes naturais que têm acontecido na Terra, em todo o mundo, principalmente agora no Rio Grande do Sul, estamos vivendo isso. Você acha que todas essas situações que a alma humana experimenta ao longo dos anos, ao longo da vida, essas coisas
difíceis têm a ver com essa administração antes de virmos para cá, com esse roteiro pré-estabelecido para a experiência da elevação do espírito? Essa última questão eu não sei te responder. Você me perdoe. Vou até procurar saber de alguma maneira, mas especificamente não. Agora, o planeta já teve, como tem, ciclos. Vários ciclos. E são ciclos de tempo, são ciclos astronômicos, ciclos energéticos, ciclos evolutivos, todos eles conjugados. Resultado disso, observamos que a cada 5.000 anos obtemos a queda de uma civilização e o soerguimento de uma outra. Nessa brincadeira, nos últimos milhares de anos, tivemos 5 civilizações. Ou seja, a nossa civilização, ao contrário do que a ciência acredita, ela não é a única que esteve no planeta e muito menos a única tecnológica. Civilizações diferentes, com tecnologia diferente, estiveram aqui. E até alguns cientistas estão pesquisando isso, baseado na orientação de monumentos antigos com o norte e o sul geográfico. Tá? Não, o norte e o sul é magnético e geográfico. Isso, com o tempo, muda. Então, por exemplo, as pirâmides do Egito, as pirâmides astecas, outras pirâmides que vemos no mundo, além de outros monumentos, estão orientadas norte-sul, leste-oeste, norte-sul, geográfico. Atual, uma diferença mínima. Não se entendia porque outros monumentos de pedra, muito mais robustos e diferentes das pirâmides, por exemplo, né, como é o caso principalmente de monumentos pré-incaicos, tinha uma orientação diferente. Não era o norte-sul, mas tinha uma orientação. E outros monumentos mais antigos ainda, e chega-se à conclusão, pelo menos em tese, para virar uma teoria e para depois ser consolidado, né, que são muito mais antigos do que a ciência até hoje preconizou, o que até hoje a arqueologia preconizou, todos eles com orientações diferentes. Aí observa-se que 5 ou 10 mil anos para trás, de uma determinada data, você tem essa orientação diferente porque o norte do planeta era em outro ponto. E a orientação dá certinha para esse outro ponto, diferente do ponto atual. E esse ponto pretérito, tá, em relação a ele, um ponto mais remoto ainda, um tempo mais remoto ainda, tá, um outro ponto para o norte, é a orientação de monumentos mais antigos ainda, de civilizações anteriores às anteriores. Então nós temos pelo menos 5 civilizações diferentes, com uma tecnologia diferente do que a gente entende e que era extremamente eficiente. Porque não se sabe até hoje como as pirâmides foram construídas, embora a teoria vigente esteja aí com sustentáculos, mas em verdade, poxa, quem tem um raciocínio mais apurado, aliás, nem precisa ser tão apurado, não vai aceitar esse tipo de colocação. Enfim, na Índia, por exemplo, e também no Egito, existem monumentos e detalhes na rocha que são impossíveis de fazer hoje em dia com a tecnologia atual, e aí por diante. Tá? E dentro desse aspecto, nós temos na chamada geogênese, que foi todo o contexto transmitido por Carran a Hermínio e Bianca, né? E Bianca levou isso adiante, até falecer,
o grupo que ela organizou em Brasília e os contatos recorrentes com Carran, que, segundo ela, vinha à Terra a cada 2 anos, que esteve no Egito e que fazia parte, dentro do que ele transmitiu, das inserções de seres de fora da Terra, do nosso próprio sistema solar e de outros lugares, né, aqui na Terra em tempos remotíssimos. E segundo ele, pela teoria transmitida por ele da chamada geogênese, há 2,5 milhões de anos aproximadamente, o Sol sofreu uma alteração, é como se o Sol tivesse dado um suspiro. Isso emanou radiação para o sistema solar inteiro e simplesmente prejudicou muito o campo magnético dos planetas, especialmente da Terra. E segundo o que Carran coloca na geogênese, né, muitos de fora ficaram impedidos de vir ao planeta e que estavam aqui não conseguiam sair. E por conta dessas radiações que afetaram principalmente o campo magnético da Terra, né, quem ficou aqui foi sofrendo mutação após mutação, foi tudo destruído, e o Homem das Cavernas, em verdade, foi um processo involutivo mutacional que, ao longo do tempo e até hoje, estaria sendo recuperado geneticamente. É isso que preconiza a teoria da geogênese no contato que Hermínio e Bianca tiveram com o ser Carran. Paulo, os egípcios que você mencionou aí, é sua área, você já esteve lá e pesquisou muito sobre isso, é egiptólogo, se não me engano, não é? Você? Não sou egiptólogo, egiptólogo não. Não, mas pesquisou bastante coisa. Pesquiso bastante. Esteve lá? Esteve nas pirâmides. Esteve bastante. Os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de mumificação, o tal embalsamento dos faraós, porque acreditavam na imortalidade e que poderiam pegar os corpos de volta. Seria por conta disso? Não, e aí eu emendo. Aí eu gostaria que você comentasse. Gostaria que... Sim, comente aí, eu vou fazer uma outra pergunta junto com essa. Tá. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, a ciência se baseia, obviamente, nas documentações expostas. No caso, os hieróglifos, os textos com respeito aos ritos de embalsamamento e mumificação que foram se aperfeiçoando durante a história egípcia. Muito bem. Agora, a finalidade e a técnica se perdeu. Provavelmente, parte dessa técnica secreta, estava em papiros que foram incendiados quando a biblioteca de Alexandria queimou. Se perdeu ali muita coisa, né? Do Antigo Egito, principalmente. Bom, enfim. O objetivo, né, é visto dessa forma mais direta e material, como não poderia ser diferente, pela ciência, pela egiptologia. E o egiptólogo, realmente, ele tem, junto com o arqueólogo, um trabalho hercúleo. Tá? Os caras trabalham muito, é exaustivo. Mas ainda existe, por mais esforço que se faça, e muitos o fazem, é difícil você interpretar um texto antigo sob a ótica de pensamento de um povo ancestral. Não se sabe exatamente como eles pensavam, como eles sentiam, o que eles sentiam, e o real objetivo. Imagina-se determinados processos e que tem um rastilho de pólvora aí que chega a determinados elementos fidedignos. Mas a essência da coisa, muito se perdeu. E muito da interpretação, às vezes, é baseado no nosso entendimento, principalmente material, hoje, atual. Então, é muito difícil você pensar como o egípcio pensava, ou como uma civilização antiga pensava.
E dentro da egiptologia e da arqueologia em geral, você precisa procurar pensar como os caras pensavam. Isso não é nada fácil. Ainda mais numa escrita sagrada como a hieroglífica, que tinha 3 níveis de interpretação. O último oculto, sacerdotal. Então, em princípio, você vai pensar que era para preservar o corpo, porque eles acreditavam que o corpo seria restaurado e que a alma e o espírito retomariam o corpo em algum momento. Agora, convenhamos, os egípcios, para aquela civilização milenar que teve, com o conhecimento que teve, com todas as implicações, era uma civilização praticamente completa, com tudo que eles ofereciam e o que ainda não se conhece, não foi descoberto, é um pensamento infantil e primitivo que eles teriam, ou seria, não digo ingênuo, mas muito primário, admitir que eles pensavam dessa forma. Tá? Se formos analisar conhecimentos mais ocultos, principalmente vindos da Atlântida, o sarcófago e a figura de Anubis é uma representação estilizada e uma reprodução estilizada de uma cápsula de ressurreição, moldada a estilo cultural egípcio. Mas de onde veio isso? É um legado anterior que ficou e foi visto dessa forma pelos egípcios, né? Uma vez que Osíris ressuscitou e o processo e o mito da ressurreição egípcio não é cristão. Osíris ressuscita de dentro do sarcófago, onde seus pedaços são, reunidos. Então, todo o processo de 72 dias de embalsamamento, mumificação, etc., era para preservar também o duplo etérico para o indivíduo transitar pelo amente ou pelo plano astral, passando pelos 11 portais, conhecendo o que fazer para chegar ao tribunal de Osíris, ou para chegar ao Duat, o Amduat, o paraíso de Osíris, né? Porque o processo de desencarne e o trânsito do outro lado não é tão simples, os egípcios conheciam muito bem isso, e todo esse processo, além do aculturamento das pessoas, evitava que o cara ficasse perambulando por aqui sem achar o caminho dele. Então, lembrando que o egípcio antigo e todo esse processo ritualístico, citado além de outros, além de altamente magista no sentido de compreender e aplicar leis naturais, né, para o egípcio não tinha muita diferença entre o mundo material e o mundo espiritual. Hoje a gente segmenta isso. Naquela época, para os egípcios, para os hindus também, tibetanos, não existia isso. Então, o processo mesmo de embalsamamento e purificação, o ritual de abertura de olhos e boca, é muito profundo, extremamente sério. Muito interessante. Você já deve ter lido artigos e acompanhado esse tipo de informação, de que a Neuralink e outras empresas também do ramo estão criando interfaces para conectar ao cérebro, mapeando todo o cérebro e para ajudar em distúrbios neurológicos, principalmente de algumas pessoas. Mas o que eu quero dizer é que existem cientistas... Isso é a ponta do iceberg. Isso é o que é dito para fora. Isso. Existem cientistas que foram além e já disseram que talvez em 2040, 2050, não me lembro exatamente a data, mas diz que a consciência será transferida para um computador. Então, eu conecto aquela primeira pergunta do faraó que acreditava na imortalidade e talvez há informações, histórias por aí de pessoas que comentam sobre essa questão de voltar para o corpo ou não, mas a pergunta final é, você
acredita, considera a possibilidade de que um dia, nessa Terra aqui, a nossa consciência estará num computador e podendo habitar um robô biológico numa simbiose com a máquina, por exemplo, o transhumanismo, que é uma das coisas que estão em pauta do topo da pirâmide para essa Terra. Você acha que um dia estaremos em máquinas como uma inteligência artificial expressando a consciência? Vamos lá, da Atlântida para cá. Dentro de um processo de queda, né, temos uma grande eminência sinárquica, que com o tempo virou um cientista, que com o tempo virou um sacerdote, que com o tempo virou um mago, que com o tempo virou um bruxo, que com o tempo virou feiticeiro, e assim por diante. Processo de mistificação negativa da verdade e da ciência, da pureza do funcionamento cósmico, que virou alvo mítico. E depois, como é no tempo atual, junto com o materialismo, com a ciência materialista, o materialismo científico. Né? Então, aí nós temos dois elementos. Algo que era tecnológico e que, por ter havido um hiato devido a uma queda, esse conhecimento foi passado não no mesmo nível, foi herdado e transformado com o tempo como um legado de conhecimento esotérico e de herança mítica. E daí surge a lenda. Então, da mesma forma que, por tradição e representatividade simbólica, o Papa representa Jesus na Terra, temos não somente uma representatividade simbólica, mas um mecanismo cósmico reencarnatório, no caso do budismo tibetano, na figura do Dalai Lama, em que se preconiza que o Dalai ele é a reencarnação do Buda, que foi reencarnando, como na antiga Índia, Krishna foi reencarnação de um dos aspectos da Trindade, Vishnu, Brahma, Vishnu, Shiva, reencarnação de Vishnu, que voltará no Buda Maitreya. Da mesma forma, os egípcios acreditavam que o faraó era a reencarnação de Osíris, era a manifestação viva de Osíris na Terra e também a manifestação do deus Horus, pai e filho, né? Possibilitada pelo sagrado feminino da grande mãe, Ísis. E a figura feminina no Antigo Egito era de extrema importância. Isso virou mito e vai se perdendo. Ou seja, temos um aspecto tecnológico anterior que virou isso. Estamos vivenciando algo parecido agora, né? Só que o inverso. Estamos voltando a uma questão tecnológica, né, que já existiu de uma outra maneira, onde não a consciência, pelo que eu enxergo, não a consciência, mas as memórias podem ser transplantadas para um ente mecânico, no caso uma robótica, ou uma hibridação disso. A consciência eu não compartilho. Consciência é algo muito profundo. Você tem um clone. Vou dar um exemplo aqui. Um clone humano. Tá? É um negócio complicadíssimo, porque não é levado em conta, obviamente, na clonagem, porque a ciência não prova isso, e por não provar empiricamente, laboratorialmente, não tem nem como elaborar uma tese, quanto mais uma teoria a respeito disso. Então não acredita em aura, em chakra, nisso. Sabe que existe, que funciona, etc., mas não dá muita corda para isso, porque, enfim, por enquanto não tem como provar uma coisa dessa. E a gente está cansado de saber como funciona isso, como existe, enfim.
Isso é transmilenar, né, da fisiologia humana, não tem nada de religioso nisso. Então, um clone, por exemplo, como isso não é levado em consideração, né, existe na anatomia oculta do ser humano determinados meridianos, principalmente intracranianos, que precisam ser levados em conta. E como é que faz isso uma clonagem? Não é automático. O processo da reencarnação, ou seja, de um ser não físico ocupar um veículo físico, por isso que é só uma porcentagem que está encarnada, forma um complexo de anatomia esotérica no ser humano, com respeito ao balanço de chakras, aura, com respeito aos canais etéricos, os meridianos, principalmente os canais intracranianos, complexo, que numa clonagem não aparece, porque existiria a necessidade de conhecimento disso para que você pudesse nivelar a consciência que vai entrar naquele corpo. Quem é que vai encarnar ali? Pode ser qualquer coisa, num clone, por conta dessas questões, que em verdade são mínimas. Então, a consciência ocupar um ente cibernético, eu pelo menos não vejo muito fundamento nisso. As memórias, sim, é possível, a meu ver. Mas eu também não sou expert ou estudioso desse assunto para afirmar B ou C, são conjecturas. Até mesmo a ciência, embora avançada nesse processo teórico, ainda tem muito mais conjecturas do que afirmações. A pergunta do Neto Frota: seria o Monte Kailash um portal ou uma base extraterrestre? Olá, Neto. Boa noite, obrigado pela pergunta. Pode ser que seja uma conexão. O que realmente é uma embocadura ou uma entrada, inclusive dimensional, para reinos subterrâneos. E a gente sabe que em reinos subterrâneos existem bases e conexões com seres que vêm de fora. Agora, extraterrestres a chegar aqui são muito poucos. A grande maioria está aqui há muito tempo. Nós dividimos o planeta com eles. A maioria do que é visto por aí em termos de OVNI sai daqui mesmo. A participação da Glaucione. Você conhece a técnica Vipassana de meditação? Vipassana. Vipassana. Tanto faz. Sim, sim, conheço. É muito boa, muito interessante. Tem algumas diferenças da Kriya Yoga, que é excelente, fantástica, da linhagem de Babaji, né? A Vipassana não fica atrás, não. Muito boa. Aprendi a pronúncia, Vipassana. Eu, pelo menos, falo dessa forma, eu posso estar falando errado. Ela pode estar certa. Olha, a Rita disse aqui: podemos fazer respiração quadrada antes? Antes de quê? Não sei. Bom, depende do que você entende como quadrado. Tá? É a respiração em 4 tempos? Pode fazer sim. Pode. Se é o que eu estou pensando, sim, não tem problema não. Deve ser o rito do Vesak, ou uma mentalização do Vesak, deve ser isso. Sim, com certeza. A Mari Mendonça: o que acha da prática aos antepassados e se você faz? Eu já fiz 2 lives sobre isso, é de extrema importância a sua linhagem ancestral e a sua descendência. É muito importante. Qualquer atitude positiva e proativa que você execute, por mínima que seja, mexe na ancestralidade. Tá? Você ajuda a liberar muita coisa.
e prepara para algo mais feliz, mais positivo, fora as questões individuais kármicas, evidentemente, a sua descendência. É uma linha só. Ainda mais que você pode ter sido um ancestral seu. Por que não? A ancestralidade é algo muito importante. Todas as civilizações antigas tinham o seu culto, a sua veneração, o seu trabalho junto à sua ancestralidade. Tá? E hoje em dia existem muitos pontos, e até mesmo algumas religiões, que ainda lidam com isso, especialmente no Oriente, de uma forma eficaz, séria. É muito importante isso. A Rita, ela complementou aqui a pergunta e disse: do que você falou sobre fazermos emanações. Sim. Sim, emanações é você, obviamente, vibrar tudo aquilo que foi comentado aqui e um pouco mais do que você considerar, alinhando a respiração, alinhando a postura, alinhando a calma mental, entrando em conexão. Você, dessa forma, já está emanando pulsações de energia. Quando o processo é focado e consciente, você vai emanar de uma forma muito mais eficiente. Norberto Gonçalves colaborou com o nosso programa aqui, se tornando membro. Bandeirinho da Sorte para agradecer, muito obrigado. Bandeirinho para ele. Olha, a Sueli Melo disse: e os intraterrenos? Alguma nova informação? Não. O que eu posso adiantar, teria que ter uma outra live enorme só para falar disso. Mas o que eu posso adiantar é que, segundo as profecias antigas, principalmente relativas aos Budas da Mongólia e ao 31º Buda da Mongólia, isso aí já é um conhecimento bem mais específico, você tem que pesquisar sobre isso. Existem profecias antigas no Oriente que falam que, no momento em que a humanidade tiver condições, tiver preparada e madura o suficiente, essas civilizações vão aflorar a superfície. Mas ainda não é o momento. Olha, o Leonan, ele deu de presente uma assinatura de membro e quem ganhou foi a Carmen. Alô, Carmen, parabéns. Você agora é membro do canal, presente do Leonan. Muito obrigado, Leonan, por você colaborar conosco e você pode fazer o mesmo que ele fez. Você pode presentear as pessoas com uma assinatura de membro e vai ser bem legal, a pessoa vai ficar feliz. E nós também, porque você vai colaborar com o nosso trabalho. Vamos aqui com a pergunta do Jack. Você sabe tanto, fico admirado em ver tanto conhecimento. Me pergunto se você já se iluminou, mas se não está iluminado, ainda o que é que falta? E será que também consigo? Todo mundo consegue, mas olha, vai trabalhar um bocadinho, porque para mim ainda falta muito. Mas eu realmente já sou uma pessoa iluminada, sabe por quê? Porque eu troquei a minha lâmpada de 60 por uma de 100. Então, vou mais iluminado. Iluminou bastante aí. Lembrei de uma canção. Qual? Como é que é aquela? A luz que me ilumina, meu pequeno talismã. Você é a luz que me ilumina. Sim. Elson, acho que é o cantor. O Leonardo depois regravou com o Leandro. O Leonan, a liberdade de pensamento iniciada por Yel Luzbel, além de quebrar paradigmas, fez desabrochar o sentimento de liberdade e busca para entender o Criador. Avançamos ou estamos estagnados como linhagem? A gente avança lenta, mas avança. Né? Por exemplo, na Roma Antiga, nós tínhamos os gladiadores na arena. Hoje em dia, os gladiadores foram para a arquibancada. Né? É uma evolução lenta, mas enfim. Então, tudo tem o seu processo. Tá? Vamos dizer assim.
Qual foi o primeiro trecho da pergunta? Me perdoe, Flávio. Você pode repetir? Sim. A liberdade de pensamento iniciada por Yael Luzbel, além de quebrar paradigmas, fez desabrochar o sentimento de liberdade e busca para entender o Criador. Avançamos ou estamos estagnados como raça? Primeiramente, essa é uma questão polêmica. Por quê? Numa concepção superior, no processo superior, no entendimento mais profundo, cósmico, bem e mal não existe. Então, o que vem a ser, em realidade, o termo liberdade? Tá? É algo sinárquico ou algo anárquico? Lembrando que sem regras não há liberdade. Vira bagunça. Então, em que ponto você se encaixa? Você que eu digo, não você especificamente, todos nós. Cada um com seu cada qual. Isso é uma questão que, ao tentar ser respondida, gera mais 10 perguntas. O NG, você pode falar sobre os encarnados discípulos da linhagem do mestre Kuthumi? Tenho pouco conhecimento a respeito disso, mas da linhagem de Kuthumi estão ligados ao raio dourado, que é algo logóico e que um mestre como Kuthumi redireciona e recondiciona para o nosso processo. Tá? E, obviamente, todos têm uma linhagem. Tem aqueles que fazem parte desse processo da linhagem, desse mestre, né? Como de outros mestres e outras hierarquias, são inúmeras delas, que têm em conjunto uma função, um objetivo específico, evolutivo e de expansão também da missão, do trabalho, ligado especificamente ao raio. Conversamos hoje com Paulo Iannuzzi. Você no começo aqui não falou para nós, eu também não perguntei, deixei para o final. O que é que você faz da vida atualmente? Para quem está chegando agora e te conhecendo pela primeira vez, o que é que você já atuou em termos de trabalho e tal? Fale um pouquinho de você antes de finalizarmos o programa. Bom, eu sou economista formado com mestrado e PhD pela Fundação Getúlio Vargas. É a minha formação oficial. Tenho mais 2 faculdades incompletas e uma delas quase me formei, relativa à astronomia, mas lido há 40 anos com esses assuntos, um pouco mais de 40 anos, desde adolescente, me aprofundando cada vez mais, e um foi levando ao outro, foi levando ao outro, foi levando ao outro. Já passei por inúmeros lugares, experimentei inúmeras coisas. O que eu transmito, procuro transmitir, não é apenas livresco, principalmente em termos ufológicos, relativos a civilizações antigas, especialmente ao Antigo Egito, e as questões relativas a Kabbalah, e tudo ligado à parte oculta, espiritual, espiritualista, esotérica, com respeito e admiração pelo caminho que as religiões têm, a ciência tem, a filosofia tem, a arte tem, que são os 4 pilares do autoconhecimento na humanidade, como flores de um mesmo jardim, como disse Mahatma Gandhi. Então, procuro pautar a minha vida nesse processo, transmitindo, como já participei, participo de congressos dentro e fora do Brasil, palestras, conferências, aqui agora, de alguns anos para cá, pela necessidade de algo que veio agora para ficar no home office, nas lives, nas transmissões nos canais, etc. e tal, aliados ao presencial.
do que ofereço no meu espaço, aqui no Rio de Janeiro, Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, que também existe como canal e atividade também virtual, né? E em cima disso, vou procurando fazer o que eu estou fazendo aqui, não somente nesse, como em vários temas que eu possa abarcar, e principalmente nada faço nesse sentido somente por mim, tá? Por tudo que eu recebo, a abertura que existe do que pode ser, do que não pode ser transmitido, e principalmente aprendido, porque quem está nessa posição aqui é quem aprende mais. E continuo nesse processo. A melhor maneira, Paulo, da pessoa que está nos acompanhando agora, começar a partir de agora, de amanhã cedo de preferência, assim que ter a oportunidade de um novo dia, o sol brilhando e a pessoa internaliza dentro de si a chance de mudar de vida e passar a fazer ou escrever uma nova história. A melhor forma de ter significado nessa existência, de fazer valer a pena e conquistar a iluminação, de sair dessa matrix e habitar as moradas que o Cristo foi na frente preparar lugar, enfim, a melhor maneira de cumprir o legado humano aqui da melhor forma, nas suas palavras finais, e já se despeça da nossa audiência na sequência. Domine seu medo. Não há nada que você não possa fazer. Pesquise, estude, vivencie, experimente. Mas, acima de tudo, seja sempre você mesmo. Esteja em paz com você mesmo. Reconcilie-se com seu passado para ter um futuro. Exerça a lei do perdão, principalmente consigo mesmo. E centre as 3 mentes de Platão. Ele aprendeu isso no Egito. A mente que pensa, dentro da mente que pensa existe a mente que fala, a mente que sente e a mente que age. Porque qualquer busca, qualquer caminho, qualquer vivência, qualquer estudo que você faça, principalmente dentro desse caminho de autoconhecimento e despertar consciencial, eclosão consciencial espiritual, se você pensa uma coisa, fala outra, sente outra e age de outra, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, ser você mesmo é ser coerente consigo mesmo. Aprenda a dizer não. Vá em frente, não olhe para trás. Eu pensei em nós finalizarmos com aquele mantra, ou outro. Com o mantra do Buda? Isso. A sua escolha. Vamos lá. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Jet Ha. Como os egípcios diziam, e está exposto nas estátuas, na posição de meditação dos faraós, nas estátuas deles, ladeando a entrada nos pilonos dos templos, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Porque não há deserto que nunca se acabe. E, entrando em sintonia com tudo que foi dito aqui, muito mais, nosso Cristo interno, nosso Buda interno, neste Vesak, nesta comemoração. E possamos, ao entoar nesse mantra do Buda, perceber que não existe passado, que não existe futuro, tudo um eterno presente. Então, faça tudo aqui e agora. Muni, Muni, Mahamuni, Shakyamuni Soha. Muni, Muni, Mahamuni, Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni
Muni Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Rebobine a fita, deixa aí o teu comentário, o que é que você achou desse programa. Nós nos veremos amanhã no mesmo horário às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.